7 invenções antigas que a ciência não pode explicar. Número 7. Esferas de pedra da Costa Rica. Os cientistas têm uma boa ideia de como essas gigantes e antigas bolas de pedra foram feitas, encontradas na Costa Rica. Feitas aproximadamente 800 anos depois de Cristo, os nativos usaram técnicas de fractura, picotagem e moagem, para reduzir o granodiorito, uma pedra ígnea grande, nestas esferas agradáveis. O que é misterioso é por que eles fizeram isso. Em última análise, pode nunca ser entendido, desde que eles mudaram quase todos eles de seus locais originais. Por isso é impossível provar teorias sobre seu uso como um calendário ou ferramentas de navegação. Número 6. O manuscrito Voynich. Se você não ouviu falar do manuscrito Voynich, temos uma surpresa. Os pesquisadores dizem que o manuscrito é absolutamente louco. Escrito e desenhado à mão, apresenta texto em linguagem indecifrável, e centenas de ilustrações, incluindo uma infinidade de desenhos de nus femininos em miniatura, submersos ou flutuando em fluidos, e interagindo de forma estranha. Foi criado por alguém em algum momento durante o século XV na Europa Central. Um livreiro antiquário polonês-americano chamado Wilfrid Voynich adquiriu em 1912. Fora isso, é um mistério total. Número 5. A máquina de Anticythera. Os cientistas têm uma boa ideia do que é o chamado mecanismo Antikythera. Descoberto no fundo do mar em 1901, o dispositivo intrincado provavelmente foi construído em torno do final do segundo século. Ele calculou e mostrou informações celestes, particularmente ciclos como as fases da Lua e um calendário lunisolar, segundo uma pesquisa compilada. Mas nós ainda não sabemos quem construiu, quem usou e como eles usaram exatamente. Também não está claro porque é tecnicamente mais complexo do que qualquer dispositivo conhecido por pelo menos um milênio depois. Número 4. Pilar de Ferro de Delhi. Sendo uma das principais atrações turísticas de Delhi, este pilar é notável pelo facto de não ter sido afetado pela ferrugem durante os seus 1600 anos de existência. Algumas hipóteses afirmam que o pilar foi feito a partir de um meteorito, no entanto, isto provou estar errado. Parece provável que os antigos ferreiros indianos alcançassem um alto nível de habilidade na extração e processamento de ferro. Com este método, eles criaram uma camada de óxido uniforme, que serviu para proteger o pilar dos efeitos do clima de Delhi. Número 3. A espada viking de Uvert. Os vikings podem ter usado técnicas ou materiais como os dos criadores de aço de Damasco, para fabricar suas lendárias espadas Uvert. Quando os arqueólogos descobriram as lâminas viking, ficaram chocados porque a tecnologia necessária para produzir esse metal puro não seria inventada até 800 anos depois. Mas em 2014, uma sepultura viking do século IX foi descoberta na Escandinávia com uma inscrição islâmica que significa "para lá", ligando os dois mundos e possibilitando o conhecimento compartilhado. Mas isso é só uma hipótese. A verdadeira origem das lâminas ainda é desconhecida. Número 2. Fogo grego. O fogo grego era uma arma incendiária usada pelos romanos orientais, bizantinos, que foi desenvolvida pela primeira vez em torno do ano 672 a.C. Os bizantinos normalmente usavam em batalhas navais com grande efeito, pois continuavam queimando enquanto flutuavam na água. Eles usavam sifões pressurizados para projetar o líquido sobre o inimigo. Isso proporcionou uma vantagem tecnológica e foi responsável por muitas vitórias militares bizantinas importantes, mais notavelmente a salvação de Constantinopla de 2 cercos árabes, garantindo assim a sobrevivência do império.
A impressão causada pelo fogo grego nos cruzados europeus ocidentais era tal que o nome foi aplicado a qualquer tipo de arma incendiária, incluindo aquelas usadas por árabes, chineses e mongóis. No entanto, estas eram misturas diferentes e não a mesma fórmula que o fogo grego bizantino, que era um segredo de estado bem guardado. Número 1. O sismoscópio de Zhangjiang. A primeira ferramenta de detecção de terremotos na história foi essa peça ornamentada dourada, decorado com dragões e cercado por sapos. Foi feito por volta do ano 132 d.C. Este sismoscópio foi produzido pelo notável inventor chinês Zhangjiang. Quando um terremoto se aproximava, o dispositivo de Zhang jogou uma bola de bronze de uma cabeça de dragão na boca de um sapo sentado abaixo, indicando a direção do terremoto. Dizia-se que o instrumento detectou um terremoto distante de mais de 800 quilômetros que não foi sentido no local do sismoscópio. Até hoje ninguém sabe realmente como isso funcionava internamente. Alguns dizem que poderia ter sido um sistema baseado em pêndulos, mas a ciência exata permanece um mistério.